Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Na aula de hoje a gente já está aí, já quase que encerrando o conteúdo de sociologia, né? Chegando aí no final. Hoje a gente vai dar continuação à aula da semana passada, né? À aula anterior, né? Vamos continuar falando dos sociólogos brasileiros, dessa sociologia no Brasil. Na aula passada a gente viu esses primeiros sociólogos, né, que vão estar figurando aí nos anos 30, tentando entender esse Brasil ah, recém é, é, um país novo na questão das ciências, né, de se entender essa população, de como é que foi essa colonização, de como é que foi o Brasil Império, de como é o Brasil República, né, essa nova república que vem ali na década de 30, né? O primeiro momento que os sociólogos procuram tentar entender essa população, essa miscigenação. Nós vimos o Gilberto Freire, que vai ter ali a sua ideia de tranquilidade entre as raças, né? Que o Brasil é um povo mestiço dentro né, da sua estrutura. A gente vai ter ali o Sérgio Buarque de Holanda, que vai falar ali sobre o homem cordial, né? A gente viu isso na última aula. E agora a gente vai ver aí da década de 40 até a década de 70 ali, enfim, de 40 para cá, né? Três grandes sociólogos, né, que vão estar tentando entender coisas diferentes nesse primeiro momento, né? E até criticando um pouco. A gente vai ver a crítica aí ao Gilberto Freire, que vai ser o Florestan Fernandes. A gente vai ver o Florestan Fernandes, a gente vai ver o Darcy Ribeiro, né? E a gente vai ver aí o Yanni, né? Então são três sociólogos importantes. Nenhum deles está vivo hoje, né? Mas morreram há pouco tempo, né? E assim, dentro da estrutura, né, de escrita de sociologia, né, esses caras eles vão estar se destacando aí por alguns detalhes que é importante a gente estar pontuando aí algumas ideias que vira e mexe estão caindo aí, tanto na prova do Enem como em outras provas distribuídas pelo Brasil, aí, principalmente nos vestibulares aí de São Paulo. Vamos ver, vamos compartilhar o material aqui para a gente ir devagar e explicando ponto a ponto. Tá? Deixa eu... tá, vamos lá. Não é esse. Não é esse. Deixa eu cancelar aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar o correto. É isso aqui. Vamos lá. Então, sociologia, quando eu digo década de 40, é onde esses caras começam a escrever, mas são sociólogos que vão estar escrevendo aí década de 60, década de 50, até década de 70, os que ficaram no Brasil. Né? Para a gente analisar historicamente, né, foi como eu já disse, a gente passou aí pela fase inicial da sociologia no Brasil, nessa década de 30, né? Mas agora, né, eles vão tá trazendo, e aí a gente precisa entender historicamente. Deixa eu só dar um stop aqui. A gente precisa entender historicamente o que a gente está vivendo na década de 40, o que a gente está vivendo na década de 50 e adentrando ali a década de 60. Né? A gente está vivendo ali um período varguista, né, de conquistas dos trabalhadores, questionamentos de populações rurais, início de uma industrialização brasileira,
tá? O que que esse sociólogo, principalmente esses caras da USP, que foi uma das primeiras universidades aí do curso de Ciências Sociais, vão estar antenados nessas situações. Então, esses caras vão estar escrevendo não só sobre a origem do Brasil, ou origem sociológica do Brasil, eles vão estar também atentos a essas questões históricas, né, que estão acontecendo. A sociologia está muito voltada para o momento também. Então, esses caras vão estar falando de industrialização, esses caras vão estar falando dessa questão do emprego, da questão do homem do campo, né, da questão do trabalho. Então, é importante a gente entender o contexto histórico em que esses caras estão inseridos, tudo bem? Né? É um contexto de mudanças do Brasil. O Brasil, pós-era Vargas, Vargas entra ali em 30, né? É um país que começa a valorizar a questão do ser brasileiro, né? Vargas era um nacionalista ao extremo, então tem toda essa característica, né? Então, as temáticas voltadas nesse momento trabalhadores, né, jornadas de trabalho, né, salário, comunidades rurais, né? A gente vai ter aí uma questão na década de 60, principalmente, né, que vai estar, não que a industrialização tenha acontecido na década de 60 também, né? A gente tem um boom até na década de 70, mas já começa um processo de industrialização ali na década de 50, né, que esses sociólogos ali estão na década de 60 escrevendo sobre isso, né, essas mudanças da questão do trabalho no Brasil, né, incluído ali dentro da década de 60 e tudo mais. Tá? Como eu disse, a questão do campo ela é muito batida por esses sociólogos, a questão da reforma agrária, desses movimentos sociais. A gente vai ter sociólogos falando sobre o índio, né? Antropólogos indo até as tribos indígenas, tentando entender esse grupo que formou a população brasileira, que sempre foi renegado, né? Então, a gente vai ter debates aí da década de 40 até hoje sobre diversos assuntos, né? Movimentos, que a gente já viu aqui, já cansou de ver, que a sociologia ela está inserida, ela está debatendo. Tudo bem? O primeiro sociólogo é o Fernandes, Florestan Fernandes. Tá? Florestan Fernandes é um sociólogo da USP. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Florestan se formou na Universidade de São Paulo em 1951. Tá? Ele morreu em 1995, coloquei para vocês. E ele, assim, ele é um cara, para a sociologia brasileira, sensacional, porque ele vai ser um dos caras que vai formatar, né, essa questão teórico-metodológico da sociologia, transformar essa sociologia em ciência, né? Os estudos da sociologia brasileira tá comprometido ali, né, como fundamentação teórico-metodológica, com teoria, com método. Como é que a gente vai estudar isso? Tem que ter comprovação. Não é só simplesmente o que eu acho, aí eu vou sair falando. Não, a sociologia ela é uma ciência, ela tem que ter teoria, ela tem que ter método. Isso o Florestan foi sensacional, tá? Desenvolveu essa questão teórica do estudo sociológico aqui no Brasil, tá? Mas a questão do Florestan, que ficou bem, já caiu até questões aí lado A, lado B, né, de Florestan com Gilberto Freire. Como eu já disse, o Gilberto Freire, na década de 30, ele escreve sobre essa situação que o Brasil é formado por três raças, né, o europeu, o índio e o negro, né, o africano, e essa relação é harmônica, né? É até questionável isso, mas o Florestan ele critica essa questão, tá? Que a gente viu na aula anterior, né? E na verdade ele fala que
que essa relação nunca foi harmônica e não é, até os dias de hoje, harmônica, né? Ele diz que, dentro de uma situação de luta de classes, ele não nega que existem brancos, proletariados, né, pobres, mas dentro de uma luta de classes, o negro, para o Florestan, ele seria mais prejudicado em relação ao branco pobre. Existe branco negro e branco pobre. Quer dizer, branco negro, branco pobre, o professor confundiu tudo. Pobre branco e pobre negro, né? Mas dentro dessa luta de classes, né, o negro ele vai sempre sofrer mais por viver uma questão que o branco não tem, que é a questão da discriminação racial, tá? Então, Florestan Fernandes ele vai entrar nessa seara aí, vai entrar nessa discussão. É uma crítica ao Gilberto Freire, não foi harmônica a relação, hoje não é harmônica, e eu acho que falta um pouco para essa relação chegar a algum tipo de harmonia. Então, o Florestan ele vai ser o cara da teoria, ele vai ser o cara do debate social, ele vai ser o cara que vai trabalhar essa questão do negro dentro da sociedade, vai ter livros sobre isso, tá? Ele vai se preocupar muito com essa questão da formação da sociedade brasileira enquanto como nação, né? Então vai ser um cara muito importante, Florestan Fernandes. Quem tiver curiosidade, joga aí no Google, vê os livros que ele escreveu. É um cara que estava muito à frente do seu tempo, tá? O segundo autor aí que a gente vai ver é o grande Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro foi um cara sensacional também. Ele foi um cara muito ligado à educação, tá? Darcy Ribeiro estava muito fundamentado na questão da educação. Se eu não me engano, foi um dos caras que projetou, junto com o Brizola, esses CIEPs que a gente tem hoje aí, que é chamado de Brizolão, né? Que foi um projeto fantástico, que hoje não funciona mais, de educação integral, né? Então, foi um cara aí que morreu em 97, teve uma formação também em São Paulo, tá? Escreveu aqui até a década de 70, depois, com a ditadura civil-militar, ele saiu aqui do Brasil, depois voltou, mas os grandes trabalhos de Darcy Ribeiro estavam tanto na área da educação, como eu já disse, quanto na área da antropologia. A gente já chegou a ver, dentro de sociologia aqui, essa disciplina de antropologia, né? Estudo aí do antropo, do homem, né? Ele fez uma pesquisa etnográfica, né, de etnia, né, principalmente focada ali nos indígenas, tá? Um trabalho muito completo. Darcy Ribeiro tem em seus escritos aí muitos avanços dentro de entender essa etnia indígena, várias etnias indígenas, tá? Tanto quanto a formação dessas etnias, quanto a influência cultural dessas etnias hoje na população brasileira, na sociedade brasileira. Tudo bem? Então, Darcy, né, tem essa questão educacional, tem essa questão da antropologia, foi um cara que escreveu muitos livros, depois dá um Google aí que vocês vão ver algumas das obras aí do Darcy. Tudo bem? E o próximo aí para a gente terminar foi o Yanni. Yanni também, deixa eu colocar aqui a formação do Yanni, se eu não me engano também é a formação da USP. Yanni, Otávio Yanni, né? Formado aí na PUC São Paulo, é paulista, mas na PUC de São Paulo, tá? Ele se dedica também a essa análise dessa formação étnica social da população brasileira, ressaltando essa realidade social com outros aspectos econômicos, sociais, políticos, né? Fala dessa questão do preconceito também, né? Desde o Florestan eles estão debatendo isso aí, né? Essa questão do preconceito, né? Procura entender essas diferenças sociais, né? Ele morreu há pouco tempo, 2004, né? Ele foi proibido, ele foi professor da USP, tá? Foi proibido de dar aula aí no período do regime militar, né? E, enfim,
Era um cara muito próximo ao Florestan Fernandes, das suas ideias, né? É, estudou sobre o preconceito racial, entre outras coisas, né? É, seu principal livro aqui, Cor e Mobilidade Social. Então, assim, a gente tem que tentar entender o momento em que esses caras estão vivendo, o que eles estão se dedicando a estudar, né? É no momento de construção de um Brasil, né? de afirmação do Brasil como potência social, como potência econômica. Então, os primeiros sociólogos vão tentar entender essas primeiras impressões de que é o brasileiro, né? Essa mistura louca que a gente é, miscigenação louca que a gente é. E essa segunda leva de sociólogo, eles já são um pouco mais críticos, já começam a se dedicar mais de entender que há desigualdade, que há preconceito racial, entender que o indígena não é um só, que o indígena é múltiplo, quais influências desses indígenas na nossa sociedade, né? Então é isso, assim, é uma leva de grandes escritores, a gente tem outros muitos, mas o que cai na nossa prova, que cai no nosso vestibular, que é importante a gente entender, saber, são esses caras, tá? Sérgio Buarque de Holanda, é Darcy Ribeiro, é Otaviani, é Florestan Fernandes, é Darcy Ribeiro, né? São esses 5 principais sociólogos do Brasil. Ah, professor, existem outros? Existem. Mas aí é mais para o cara que for entrar na faculdade de Ciências Sociais, desculpa, vai se dedicar a esses outros autores, né? Mas que não deixam de ser importantes aí no estudo constante da nossa sociedade. Tá legal? Grande abraço para vocês. Qualquer dúvida pode contactar o professor, tá? Façam os trabalhos, façam os temas propostos e vamos seguindo nessa luta. Grande abraço.